Uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, comunicador, comunicadora. Eu sou o professor Caco Pena e estamos começando aqui a nossa terceira parte desse nosso módulo de linguagem e comunicação. E você se lembra do que estamos falando? Antes de a gente fazer uma rápida recapitulação no que vimos para ver o que teremos agora nesse nosso encontro de hoje, deixa eu só passar para você algo que eu estou para passar desde os 2 primeiros encontros, os meus contatos para você, né? Quero dizer para você que você também pode me acompanhar pelo YouTube. Eu tenho um canal chamado Prova de Português, bota lá no YouTube, Prova de Português Caco Pena. Você vai ver vídeos como esse que estamos fazendo aqui, mas focados para concursos públicos. Então, teorias mesmo, gramaticais, em cima de questões de concursos públicos. Colocamos a questão e explicamos a teoria em cima da questão. Pelo Facebook, você pode entrar na minha fanpage, @prova de português, coloca lá na busca, @prova de português, vai cair lá na minha fanpage, tem dicas constantes lá de português para você, lâminas, dicas, comentários. Pelo Instagram, você também me acompanha, basta você me colocar lá, Caco Pena. Me adiciona lá no Instagram, vai ser um prazer adicionar você também, te dar dicas de português, só sobre dicas de português. Pelo Snapchat também, tudo minúsculo, Caco Pena. Constantemente eu gravo dicas do Snapchat, são dicas ainda mais práticas, né? Coisas do dia a dia, alguém falou alguma coisa, alguém me perguntou alguma coisa, estou lendo lá um rótulo e tem uma fuga não é padrão, já vou lá, já explico. Dicas bem rápidas, bem para você que quer usar a linguagem no dia a dia mesmo, no cotidiano. Snapchat Caco Pena, me adiciona lá. E você tem o meu e-mail, provadeportugues@yahoo.com.br. Então, seja para você comunicador que quer usar a sua linguagem no dia a dia, seja para você concurseiro que está pensando e está querendo prestar um concurso público ou um vestibular, um concurso público de alguma natureza e quer o ensino mais formal também da língua portuguesa, tenho, né, aproveitar o espaço para falar para você, tenho meu material, meu próprio material de gramática que pega o raciocínio da linguística e passa toda a linguagem sem regras e sem tabelas. Você vai dominar a gramática normativa simplesmente entendendo a lógica que tem por trás, estará pronto para gabaritar os concursos públicos com muitas questões e comentários, enfim. Ou para você que quer a gramática, a linguagem do dia a dia, que é o foco desse nosso curso aqui, também tem as dicas para você no Snapchat, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ou seja, teremos muitas oportunidades de nos encontrar a partir de agora, beleza? Mas vamos voltar para o foco do nosso primeiro módulo do nosso curso de linguagem, que é a linguagem, a comunicação, como que a linguagem se adapta aos diversos contextos da comunicação, como que a gente lida com ela, e você já está começando a perceber e a conhecer, a perceber o mundo ao seu redor e a linguagem que esse mundo traz para você. Né? A gente tem, como eu te falei, vários elementos que influenciam na comunicação. Nos nossos bate-papos anteriores já falei de vários deles, mas focamos em um, especialmente, que eu aprofundei foi o tempo, a variação diacrônica. Agora vamos desconsiderar um pouco essa variação temporal, não desconsiderar, mas tirar o foco dela, porque é impossível desconsiderar, porque a qualquer construção estou submetido ao tempo de produção. Mas imagine que você esteja andando pela cidade e veja uma placa como essa. Horta de couve. Aperte a campainha, será atendida. 5 pé de alface, R$1 é couve. Bacana, né? Aí você continua andando e vê isso aqui. Estufamos todo tipo de bancos de viatura e cadeiras. Olha lá. Aí você vai andando e fala... Servimos suco natural do pó do Guaraná. Afrodisíaco do Amazonas. Olha, afrodisíaco. Dá aquela talagada que é afrodisíaco. Né? Aí o cara tá lá, vai vender batata por 4 contos. Cebola por R$1,50. Olha o mel. Mel, R$4. Melancia, R$3. A laranja por 3 contos. Né? E que tal esse cara? Esse aqui foi num ponto de ônibus lá do Maranhão. Eu mesmo tirei essa foto. Vicios. Troca ou venda, negocios. Proteja-se contra olho grande, inveja, feitiços e malefícios. Esse dia e tudo, maravilha.
Marque sua consulta com um astrólogo, médium, espírita, ex-vereador e professor. Opa, ainda bem que o cara é ex-vereador, né, rapaz? Imagina, isso vai ajudá-lo a prever o meu futuro com uma qualidade tremenda, né? E que tal esse outro cara aqui que faz garrafada? Ficou em dúvida se era esse ou Z, deixou os dois. Acontece. Faz garrafada. E para que serve a garrafada? Serve para diabetes, serve para colesterol, serve para bronquite, serve para pressão alta, serve para gastrite. Olha lá, tá com gastrite? Manda ver na garrafada. Inflamação no útero, né? Mulheres estão com o útero inflamado, tomam a garrafada para emagrecer. Olha lá, garrafada emagrece. Inflamação da próstata, homens aí que estão com a próstata inflamada, garrafada serve para você também. Para menopausa, olha lá, para levantar a moral, né? É afrodisíaco. Para desgaste físico e para coluna. Então anota aí 59737656, José Cosmo da Silva, manda ver na garrafada. E esse cara que resolveu vender colchão ortopédico. Olha lá, o colchão ortopédico. E o outro rapazinho que de repente ele resolveu vender filhotes de lavrador. Então tem lavradorzinhos. Aquele cara que estava vendendo escravo em 1878, lá na nossa aula 1, na nossa aula passada, lembra? Ele atualizou a mercadoria agora, está vendendo filhote de lavrador. Cara, e o outro rapaz? Tem um outro cara também que ele foi vender tapioca. Resolveu vender tapioca, mas a tapioca dele era boa demais. A tapioca dele era fazida na hora. Quem não pediu, pida. Olha que maravilha! Cara, você percebe que o que está em jogo quando eu mostro essas placas para vocês, e para você especificamente, não é... Olha a época em que essa placa foi escrita, vamos perceber, foi em 1917, quem é o público, qual é o contexto, não é essa a discussão. Não é essa a discussão. É claro que essa produção foi feita por alguém que não tem acesso ao ensino formal. Isso é importante, cara. Você percebe que por mais que você, que esteja me assistindo agora, fale para mim, Caco, eu cometo algumas fugas à norma padrão, né? Se você teve o acesso ao ensino formal, essa fuga você não comete. Né? Porque você teve acesso ao ensino formal. E isso, o fato de você ter tido acesso ao ensino formal, por mais que você me fale assim, não, Caco, mas o colégio eu só passei mesmo em português, porque aparecia lá no meu boletim aquela nota de participação que eu não sei de onde vinha, mas no colégio todo mundo é aprovado, tá tudo certo. Por mais que você me fale isso, se você teve acesso ao ensino formal, a sua comunicação naturalmente vai sofrer uma influência disso. Mesmo na fuga, perceba isso, mesmo na fuga à norma padrão, você tem níveis de fuga, níveis que uma pessoa que teve acesso ao ensino formal vai confundir lá uma conjugação verbal, um caso de regência e tal, um ponto desses, dos quais falaremos já em breve. E uma pessoa que não teve acesso ao ensino formal vai ter outra natureza de fuga da norma padrão. Então, mesmo na fuga da norma padrão, a gente tem os níveis de aceitação social. Agora, claro que a gente exige. Aí o cara fala assim, pô, mas ele está vendendo o produto dele, está anunciando o produto dele. Podia cuidar um pouco mais da linguagem, talvez, tenha gerado até o riso em você, algumas dessas placas. O que eu quero te falar é, assim como a gente exige do outro, é exigido da gente. Ok? Assim como a gente exige que essas pessoas que evidentemente não tiveram um acesso ao ensino formal, no momento em que vão produzir a placa para o seu negócio, para o seu produto, a gente exige que eles tenham uma preocupação com a linguagem, nem que perguntem para alguém, mas tenham essa preocupação, vai ser exigido da gente. Se eu, como locutor, como comunicador, como emissor, se eu, como radialista, como dublador,
como apresentador de eventos, como ator, como advogado, como psicólogo, que vou trabalhar com o meu cliente, como que quer que seja, como médico, como pregador, se eu, na posição de comunicador e emissor, não cuidar da minha linguagem, eu vou perder o meu interlocutor. Porque ele exige de mim, mesmo inconscientemente. Como eu falei para você, o caso do médico que fala problema. Né? Porque a informação que eu estou transmitindo é de que eu não tenho acesso ao conteúdo transmitido por esse código porque eu não domino o código. A linguagem é o nosso cartão de visita. Agora, você percebe então que a maneira como você produz a sua fala, o seu texto, sempre que eu falo, lembra, a produção do texto, é a produção de qualquer texto, não só escrito, mas também oral. A maneira como você produz o seu texto é influenciada pelo momento histórico que você vive e porque você teve um determinado acesso ao ensino formal. Além de tudo isso, a gente considera, claro, a região, né? A variação que a gente vai chamar de diatópica. A questão do acesso ao ensino formal, a gente chama de variação diastrática. Diastrática vem de extrato social mesmo. Extrato social, diastrática. Maior ou menor acesso ao ensino formal, enfim. Tá? A variação regional é a variação diatópica. Topo, lugar. Topo, lugar. Coloquei aí para vocês algumas gírias, né, de Minas, né, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Maranhão, Pará. Às vezes você que está me assistindo agora fala assim para mim, não, Caco, peraí. Eu tô te assistindo aqui de Minas e eu nunca ouvi essa gíria bololô da comporta, nunca ouvi. Acontece que são gírias de estados, né? A gente tem dicionários, não vou pegar aqui agora, mas eu tenho um dicionário, por exemplo, dicionário do nordestinês, né? Dicionário do tal do que, né? Tal. Existe isso, né? Porque o pessoal percebe que dentro dos estados e você tem gírias que muitas vezes outras pessoas não conhecem. Por exemplo, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Presidente Prudente. Eu vim para São Paulo já com 18 anos. E tem uma gíria que eu sabia que era gíria, mas eu só percebi que era uma gíria tão específica do interior do estado, e mais especificamente de Prudente, ao que me parece. Quando eu vim para São Paulo, eu falei e ninguém me entendeu, que a gíria é escardar. Eu me lembro bem, eu estava conversando com um grupo de pessoas da faculdade que eu vim fazer, ainda não tinha feito letras, eu fiz publicidade antes de fazer letras, depois que eu fiz publicidade, aí depois eu fiz letras, aí eu me apaixonei, na publicidade eu me apaixonei mais ainda pela linguagem, já gostava muito no colégio, na publicidade, aliás eu fui fazer publicidade por esse encantamento que eu tenho com a linguagem, e depois eu fui fazer letras, mas estava na publicidade ainda. Eu estava conversando com um grupo de amigos e uma menina falou alguma coisa e eu falei, mas e aí, você escardou o cara? Eu disse, o quê? Você escardou. E eu não sabia buscar um sinônimo para escardou. Porque, imprudente, a gente usava escardou. Que é dar o fora, que as pessoas usam dar o fora. Você deu fora nele, era isso que eu usava falar. Né? Mas na hora me deu um escardou, né? Ela deu fora. Então assim, Caco, eu sou de São Paulo. Essa gíria escardar é do estado de São Paulo? Sim. Se eu colocasse as gírias do estado de São Paulo, eu colocaria escardou. Por quê? Pertence ao estado de São Paulo, mas ao interior. Então a gente tem que perceber que quando a gente fala em gírias, aliás, quando a gente fala em variação regional, é muito mais do que São Paulo, Bahia. Eu digo isso porque você está me assistindo das diversas regiões do Brasil, mas se você é de São Paulo, paulistano, me perdoe, mas paulistanos são um pouco egocêntricos. Talvez você tenha concordado comigo agora, talvez não, tem direito. Mas de dizer que aqui se fala correto, aqui eu não sei o que, aqui não. Né? Tem paulistano que acha que do Espírito Santo para cima é tudo uma grande Bahia. Né? Fala do sotaque nordestino. Se você é um paulistano, talvez venha alguma imagem à sua cabeça do sotaque nordestino. Se você é nordestino,
Você sabe muito bem que o sotaque do Ceará é diferente do sotaque da Bahia, que é diferente do sotaque do Maranhão. A minha esposa ela é maranhense. E quando eu a conheci, ela morava em São Luís, mas ela é do interior do Maranhão. E a gente vai lá para o interior do Maranhão quase todos os anos. E o sotaque do interior do Maranhão, de uma cidadezinha do interior do Maranhão chamada Maracassumé, o sotaque de Maracassumé é diferente do sotaque de São Luís. Já interior e capital, imagina estados diferentes. Então, quando a gente fala em variação regional, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. A gente generaliza muito, muito. E essa generalização é um pecado quando a gente está se preocupando na especificidade do nosso interlocutor. Né? Por isso que lá na primeira aula eu mostrei para você o site do Golfinho que disse que quanto mais abrangente, mais trabalhada tem que ser a minha linguagem, mais cuidado eu vou ter que ter no meu sistema, né? Porque a generalização é um perigo. Ah, vou falar com nordestinos. E aí, meu rei? Beleza, tá aí me ouvindo agora, né? Coisa boa. Tá aí na beira da praia, toma uma aguinha de coco. Toma uma aguinha de coco. Eu tô fazendo. Não, porque eu tô ficando próximo do meu interlocutor. Né? Meu interlocutor fala assim, então eu também vou falar assim, né? Mano, eu tô fazendo no mínimo um papel ridículo aqui. Porque eu tô generalizando. Não, nordestino gosta de falar assim, meu rei. De repente, se você, e tem as pessoas do Brasil inteiro aqui, é de uma geração, você deve ter achado ridículo isso que eu falei. Isso que eu fiz agora. E é pra ser ridículo mesmo, na verdade. Né? Então é isso, cara. A região a qual eu pertenço vai influenciar na maneira como eu lido com a linguagem? Com certeza. Não só em vocabulário, mas em ritmo, em cadência, em pronúncia, em construções frasais, estruturas, às vezes sintáticas que você use, marcadas de uma determinada região, enfim. E vão influenciar sim, principalmente num contexto de maior informalidade. Aliás, essas variantes todas têm muito mais força em contextos de informalidade. Quanto mais informal o contexto, mais força vão ter essas variantes. Mas já a gente vai falar sobre isso. Por enquanto eu te falei das variações diacrônica, atemporal a primeira, diafásica, a diastrática, de extrato social, de ter acesso ou não ao ensino formal, a diatópica regional. Agora, a variante mais interessante, a meu ver, a mais produtiva. Imagine que eu esteja andando pela internet, navegando pela internet e veja isso aqui. Cada dia que passa, que eu vejo vocês em cima do palco, me dá um orgulho enorme. Vocês estão de parabéns. Amo tudo em vocês. A bandas, músicas, maís, principalmente a miizade, que eu não troco por nada desse mundo. Por isso que eu digo maís de 1000 vezes e quantas vezes precisar. Obrigado por existirem na minha... O i dela tava com problema, né, cara? Você percebeu, né? Na minha vida. Amo muito, muito vocês. Olha lá que bacana. Cara, eu poderia nem ter colocado a imagem. Eu poderia ter copiado esse texto num papel e dado na sua mão. E se eu perguntasse, de onde eu tirei esse texto? Muito provavelmente você diria da internet. Aí eu perguntaria, mas de um site formal? Não, um blog, algo bem informal. Talvez a gente conseguiria ir mais além. Um menino ou uma menina que escreveu? Talvez pela linguagem, pelas cores, uma menina. Poderia não ter a foto e eu te diria quantos anos mais ou menos tem essa menina? Dificilmente você faria uns 25 a 30, não, provavelmente você me diria uns 14, 15, daí para menos, uns 12, entre 12 e 14.
Então você percebe que a maneira como essa linguagem está utilizada me diz quem é a pessoa, uma estimativa de gênero, de idade, o suporte que ela utilizou na internet, no blog, a relação dela com o interlocutor, eu consigo perceber, são pessoas que se conhecem, né? O assunto tratado é um assunto bem informal, tudo isso permite com que ela escreva assim, anos-luz de distância daquele padrão de na internet se escreve assim. Hoje ainda está começando a perder um pouco esse estigma. Mas há pouco tempo, você deve se lembrar, tinha muito, né? Não, a internet está acabando com a linguagem. O que você acha dessa frase? A internet está acabando com a linguagem. Cara, primeiro que linguagem não se acaba. Só vai acabar a linguagem no dia em que cada um vive em uma redoma opaca, porque se for uma redoma transparente eu consigo me comunicar com linguagem não verbal com o meu vizinho. Então eu estou numa redoma opaca de vidro sem contato externo qualquer, sem nenhum contato com o mundo exterior. Aí beleza, eu não tenho como me comunicar. Desde que essa redoma também tenha uma concha acústica, porque senão eu posso bater e inventar uma comunicação por som, né? Mas linguagem não se acaba, então. Não se acaba. Mas qual é, então, essa questão da internet? Aí o cara fala, a internet está acabando com a linguagem e tal. Agora, eu não posso afirmar categoricamente, na internet se escreve assim. Isso é generalizar. Vou falar com um público que é ligado à internet. Vou falar assim? Não necessariamente. Por quê? Às vezes o cara ele é ligado à internet, mas ele gosta muito... Não é a menininha que fica pesquisando em blog. Não, é o cara que lê jornal, mas ele prefere jornal pela internet. É o cara que busca notícia, busca informação, entra em sites, em blogs da CNN e tal. Ele lida com a internet o dia inteiro. Ele aplica na bolsa, no pregão virtual. Beleza. Ele lida com a internet o dia inteiro, mas é outro cara. E o cara que lê o jornal impresso, gosta de ler o jornal impresso, já tem um perfil diferente do cara que gosta de ler o jornal online. Mas eu posso entrar num blog jornalístico e ter a linguagem da internet. Despesas do governo central bateram recorde em 2010 com 19,14% do PIB. Brasília, despesas do governo central e previdência social em 2010, bateram recorde, atingiram... Cara, é internet, sim. Mas é uma internet formal. Então não posso dizer na internet, em tal lugar. Não, essa generalização para o comunicador não é bem-vinda. Com certeza não. E a linguagem se adapta ao tipo de texto que eu estou produzindo. Né? E você percebe essa variação, aliás, como eu estava te falando, a meu ver é a mais produtiva, mais interessante, a que mais influencia, porque vai influenciar diretamente no contexto mais... Então assim, eu estou falando agora com você e a maneira como eu estou produzindo meu texto só está saindo assim porque eu pertenço a um determinado período histórico, eu vim de uma determinada região, eu tenho um determinado acesso ao ensino formal, sim. Mas eu estou falando em um determinado contexto, em uma determinada situação, com um determinado interlocutor, em um determinado suporte sobre um determinado assunto. Tudo isso influencia. Você é a mesma pessoa. Você tem o seu histórico de todas as variantes, mas se você fala com o seu chefe, você fala diferente do que você fala com o seu melhor amigo no boteco. Você fala diferente. Você está falando com o seu melhor amigo, mas você está desabafando, você está contando um caso sério da sua vida, você está falando algo que te apoquente, né? Você vai usar um vocabulário. Você está no meio de relaxamento, contando piada e tal, você usa outro vocabulário, se permite mais umas gírias, uns trejeitos, né?
Isso é a magia da linguagem. A variação diafásica, o contexto, a variação situacional. Percebe? Isso vai influenciar também muito. E essa é a maior percepção que nós, como comunicadores, devemos ter. A maior percepção. É você, meu amigo locutor de rádio, que acabou de sair de uma rádio popular, de manhã locuta numa rádio popular e à noite locuta numa rádio adulta, trabalhando nos perfis de rádio. É você, meu amigo pregador, que foi fazer uma pregação para um grupo de jovens da periferia e à noite você vai fazer uma pregação para um grupo de senhoras idosas da classe alta. Você não pode falar igual. Mas pô, deu tão certo esse texto com a molecada, vou fazer a mesma coisa lá no Bazar da Costura, lá com as senhoras idosas de Higienópolis. Não. É outro público, é outra pegada, é outro foco, é outra faixa etária. Eu preciso sentir o meu interlocutor para minha comunicação alcançar. E quanto mais repertório linguístico eu tiver, com mais precisão eu vou fazer essa adaptação. Percebeu? É você, meu amigo advogado, que vai perceber o seu cliente, vai perceber o juiz. É você, meu amigo psicólogo, que vai entrar em rapport, vai entrar em contato com o seu paciente para poder ajudá-lo. E a linguagem é um dos principais meios desse contato. Tem várias maneiras de estabelecer esse rapport, de estabelecer essa ligação, né? A linguagem é isso. A variação diafásica vai ser especificamente naquela situação. O que eu quero falar? Para quem eu quero falar? Que suporte eu estou utilizando? O tipo de texto que eu estou produzindo também vai influenciar a linguagem. Claro, se é um texto jornalístico, é diferente de um texto literário. Guimarães Rosa, por exemplo, vai falar: foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa. O arraial ser editor tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro, rente, frente à minha porta, equiparado exato. E, embolados de banda, 3 homens a cavalo. Tudo num relance, insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro, esse, o homem, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arreado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Cara, percebe o estilo da linguagem literária já é diferente do estilo da linguagem jornalística. A jornalística impressa é diferente da linguagem jornalística online. A pontuação que Guimarães Rosa trabalha, a métrica, né? Cheguei à janela, um grupo de cavaleiros, isso é, vendo melhor, um cavaleiro, frente à minha porta. Isso é, e é a mesma linguagem, é a língua portuguesa. Mas olha a sutileza. Imagine que eu fosse falar sobre política internacional assim, como Guimarães Rosa. Não. Agora, imagine que Guimarães Rosa fosse me contar uma história como o jornalista de política internacional. Também não. A linguagem literária em prosa é diferente da linguagem literária poética. Vamos recorrer ao Drummond. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante, nem sempre sabe ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem, e matam, a cada instante de amor. Eu tenho métrica, eu tenho rima, eu tenho
a cadência, eu tenho a sonoridade, eu tenho as figuras de linguagem, as 100 razões do amor, mas eu 100 com S, né? Eu tenho várias e não tenho nenhuma sonoridade, trabalhar isso com as 100. Ah, são várias, não, mas 100 com S, pô, não é nenhuma, né? Outros trabalhos que é diferente de você, advogado, que vai falar: declino a conspícua escrivania, o presente encartado, com fincas ao deobar nesta urbe do luculento arconte que inaugura a comarca. Percebe esse texto? Você percebe que não saiu do Drummond, não saiu do Guimarães Rosa, é um texto jurídico, pelas gírias, pela expressão e tal, né? Agora, se eu falar para você que o nimesulida é um fármaco anti-inflamatório não esteroide que difere dos outros compostos dessa categoria por apresentar um radical sulforanilida em lugar de um radical carboxílico, de onde saiu esse texto? Não é de um texto jurídico, não é de um texto literário, é de uma bula de remédio. Bula de remédio também é texto, lógico, e eu vou ler tudo isso. Quanto mais repertório linguístico eu tiver, com mais precisão eu vou lidar com a minha linguagem. Pensa sempre nisso. Então, além do meu contexto histórico, do momento em que eu tenho a minha comunicação, vai influenciar na maneira como eu lido com a linguagem, a minha região, o meu acesso ao ensino formal e principalmente o contexto em que entra o meu quem eu sou, para quem eu estou falando, qual é o assunto, todos aqueles elementos da comunicação que a gente viu na primeira aula, qual é o assunto, qual é o código utilizado, o canal que eu vou usar, se eu falar ao vivo, se eu falar online, se eu falar, né, o canal que eu vou usar também vai influenciar na linguagem, todos os elementos trabalhando juntos para a mensagem chegar com precisão ao interlocutor, o tipo de texto utilizado, que liberdade eu tenho para isso, tudo isso vai influenciar na linguagem, certo? Por quê? Com tudo isso, chegamos à grande imagem de que a língua troca de roupa. A língua troca de roupa. Quem fala isso é um camarada chamado José Luiz Fiorin. A língua troca de roupa. Olha o nosso grande comunicador aí. Olha o grande comunicador aí. Qual dessas vestimentas é mais certa? Depende, cara. Depende. O que é mais certo? O Silvio Santos usar terno ou usar bermuda? Cara, aqui ele tá de terno, tá apresentando o programa, ele tá de terno. Aqui ele tá na praia. Se ele tiver de terno na praia, ele vai estar errado na praia. Se ele tiver de bermuda apresentando o programa, pelo perfil dele, ele vai estar errado de sunga. Aqui, ele está num contexto formal de trabalho, pelo jeito, tem umas câmeras, mas ele não está na frente das câmeras. Então ele está um pouco mais tranquilo, está com uma camisa social, mas uma calça, mas não está de terno. Aqui ele está passando férias, bermudão, camisa colorida. Cara, a língua troca de roupa. Caco, qual é mais certo? Eu me permitir determinadas fugas à normalidade, eu estar sujeito a essas variações todas que você está me falando nesse módulo, ou eu me manter na minha linguagem formal, padrão, o meu ritmo, a minha fala, do meu jeito. Não sei. Qual é o contexto? Essa comunicação nossa só está funcionando dessa maneira porque estamos nesse contexto, como eu te falei. Se eu for dar uma aula para concurseiros, é outra pegada que para você comunicador. Se eu for dar uma aula para jovens de 17 anos, é diferente, que querem prestar vestibular, é diferente da aula que eu dou para os meus alunos de diplomacia que vão prestar a prova do CESP no CACD. É diferente, a pegada é outra. Embora tenha o meu estilo, claro, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de explicar, mas a palavra que funciona para um não necessariamente funciona para outro.
eu falando num boteco, se a gente se encontrar um dia na rua, tudo bem, você tem uma cerveja, opa, beleza. Cara, eu vou falar completamente diferente do que tá falando aqui. Você fala, não, não é o mesmo caco. Não é o mesmo caco. Porque eu não vou me policiar em nada. E vou deixar um monte de plural de lado, e vou deixar um monte de preposições de lado, e vou trocar concordância, e não tô nem aí. Não tô nem aí. Porque eu tô num contexto da língua de bermuda. Percebeu? Agora, perceba que não é certo ou errado. Tudo lá ou tudo cá. Não. Entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza. Pensa nisso, tá? Então, entre o terno e a bermuda, eu tenho inúmeras combinações que eu posso fazer que vão de trajes. Né? Então, eu vou saber, eu preciso dominar a linguagem de terno. A linguagem de bermuda, de sunga, eu sei de casa, eu sei da rua. Agora eu vou dominar de terno. Para daí eu vou saber quando que eu vou usar um esporte fino, quando que eu vou usar só uma camisa e uma calça jeans, quando que eu vou de camiseta regata mesmo, quando que eu vou de bermuda, enfim. Qual é a dosagem disso? Não é lá ou cá, é uma linha contínua do mais informal para o mais formal, do nós vai para o dir-lhe-ia. Cara, eu tenho N sutilezas. E a minha percepção como emissor, a minha sagacidade como emissor, que vai determinar a qualidade disso. Porque daí a gente pode chegar... e o oposto disso também, né? Imagina que eu vou chegar no boteco, lá no bar do Caixote, falar, garçom, farmei o obséquio de trazer-nos outra garrafa de cerveja? Garçom, farmei o obséquio de trazer... Pô, a linguagem está adequadíssima, tá adequadíssima não, está corretíssima gramaticalmente. Uma mesóclise e tal, mas bar do Caixote é lugar? Bar do Caixote é lugar? Não dá, né? Assim como, se eu falar isso aqui, ó, revolução em curso, viram a nova lei para comentaristas de política internacional? Serão obrigados a comentar em uma língua que o povo entenda. A chapa esquentou para os manos palestinos. Imagina, cara. Né? Então está descontextualizado. Está descontextualizado. Qual linguagem é mais certa? Farmeia o obséquio de trazer-nos outra garrafa de cerveja ou a chapa esquentou para os manos palestinos? Cara, as duas linguagens estão inadequadas. As duas linguagens estão inadequadas. Adequação linguística. Quando eu falo em linguagem, comunicação, na comunicação eu falo muito mais em adequação do que em correção. Você já deve ter percebido isso. Começo a ser até redundante, né? Só que eu quero fixar isso bem em você. Que o curso de língua portuguesa para comunicadores, esse curso que estamos fazendo aqui, vai te passar os conceitos normativos? Sim. Vou tirar todas as suas dúvidas de gramática. Inclusive, vou deixar à disposição o e-mail para responder as dúvidas dos comunicadores. Você, comunicador, quero responder a sua dúvida, que talvez eu não tenha não responda durante o curso. E vou responder. Eu quero saber qual é a sua dúvida. Quero responder em relação à normativa? Sim. Mas, antes de fazer tudo isso, eu quero que você entenda o que é a linguagem para um comunicador. Tudo bem? Então, você não deve, não pode se botar naquela posição de superior, naquela posição de pedestal. Esta é a minha linguagem, eu sou superior porque eu domino a normativa e dane-se meu interlocutor. Não, eu estou falando, se eles estão entendendo, o problema é deles. Então isso não é comunicar. Isso não é comunicar. Cara, eu sou redundante nesse ponto, mas eu quero mesmo que você tenha a mais plena consciência de o que é a maravilha que é a linguagem bem trabalhada na mão.
de um comunicador. Percebe isso? E quantas sutilezas a gente tem para trabalhar. Domine isso. Domine isso. E você tem essa capacidade de dominar isso de uma maneira muito superior até a mim. Porque você tem o seu contexto, você tem a sua vivência, você tem a sua leitura. Você vai fazer isso do seu jeito, sem perder as suas características. Você vai entender isso e considerar isso. É uma coisa que você não vai estudar formalmente, você vai sentir, você vai intuir. Isso que eu estou falando para você, você não vai encontrar em livros. Você encontra na vivência, você encontra percebendo o mundo ao seu redor. É isso que você tem, que é importante você fazer. Perceber o mundo ao seu redor. O bom comunicador faz isso, percebe o mundo e a linguagem que está em volta desse mundo, verbal e não verbal. A todo momento a gente está recebendo informações. A todo momento tem mensagens chegando para a gente de tudo, de tudo, de tudo. Perceba isso. Para a gente chegar ao texto, eu preciso fechar o meu raciocínio, mas eu já passei do meu horário dessa aula. Então, vou abrir mais uma aula para você, fazer a nossa última aula desse primeiro módulo do nosso curso de Linguagem e Comunicação e nos vemos no próximo vídeo. Até já!